Boa noite. Hoje é a nossa primeira aula, retornando da pandemia aqui na Botica. Conversa com o cardiologista hoje para discutir as diretrizes de prevenção cardiovascular da Sociedade Europeia de Cardiologia, o congresso recém-terminado, há cerca de 2 semanas, congresso virtual com mais de 40 mil participantes, onde foram lançadas 4 diretrizes e uma delas a de prevenção cardiovascular. Nós vamos discutir aqui hoje. De prevenção cardiovascular no que se refere à dislipidemia. O Alcino comentou aí as novidades sobre a hipertensão. Eu vou comentar alguma coisa que essa diretriz se baseia, que é diferente da nossa, fazer algum comparativo com a americana também. E no final também tocar num ponto de coisas que estão vindo por aí, coisas provavelmente a gente vai ter nos próximos meses ou anos aqui no nosso meio. Bom, a diretriz europeia é de 2019, então essa não foi uma nova diretriz, foi uma atualização na diretriz de prevenção cardiovascular. As informações da diretriz de 2019 de dislipidemia seguem as mesmas, mudou muito pouca coisa. Portanto, é apenas uma atualização dessa diretriz de 2019 que é específica de dislipidemia. Uma coisa interessante que ficou clara ao final dessa diretriz, que já tinha tido na americana de 2 anos atrás também, é que parece que a redução do LDL não tem efeitos deletérios. Parece aquela história de curva J de mortalidade, você vai reduzindo a mortalidade, a pressão, e chega um momento que a mortalidade volta a subir. Com a hipertensão, isso é verdadeiro. Parece que com o colesterol, o LDL, isso não tem grande diferença. Estamos falando aí de colesteróis em síndromes coronarianas, no Fourier, no Odyssey Outcomes de 27, de 28, de 30 de LDL e o paciente com redução de eventos. Portanto, parece que ao final a ideia é que, apesar de faltar estudos com follow-up mais longo, parece que essa redução intensiva do LDL não parece ser danosa. Parece que quanto menor, melhor. Parece que isso sim está se demonstrando, se desenhando. E a ausência de jejum não atrapalha a mensuração adequada. Eu acho que aqui, quantos de vocês aqui dispensam jejum para fazer a medida de colesterol? Eu acho que não está no nosso hábito. O nosso hábito ainda é fazer em jejum, porque vai fazer a glicemia, porque vai... Mas para colesterol não houve diferença para isso. Claro que em pacientes diabéticos, com síndrome metabólica e hipertrigliceridemia, isso pode dar algum grau de diferença. Isso faz algum grau de diferença. Mas, em geral, pacientes para medida somente do colesterol não carecem de jejum. Isso não trouxe diferença. Isso a diretriz deixa bem claro esses 3 pontos. O score de risco que eles utilizam é bem diferente do nosso. Nós aqui utilizamos o score global na nossa diretriz brasileira e a americana utiliza o chamado ASCVD, Risk Score, que todo mundo conhece. Eles usam um score de risco chamado SCORE, que o Alcino já mencionou. E vejam que score interessante, eu não vou entrar em detalhes dele porque ele é complexo. Para começar, eles estratificaram o risco de todos os países. Ou seja, esse score vale para todos os países. Hoje eu tive a curiosidade de baixar esse score, que eu não conhecia na prática. Fui baixar e baixei no celular, tem o aplicativo. Primeira coisa que você escolhe é o país. E aparece em todos os países europeus. Então você escolhe o país, então você já diz onde é que você está. Alto risco, como na Rússia, no norte da África. Baixo risco, como na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido. Vejam que os caras mapearam o risco cardiovascular populacional e criaram um score para eles. Eles utilizam um score próprio. Diferente do nosso aqui, né? Não colocamos essas variações. Será que o homem do Pantanal tem o mesmo risco cardiovascular do cidadão que mora na Paulista, que trabalha na Paulista e mora em São Paulo? Quer dizer, nós não temos essa resposta. E eles sim mapearam. Além disso, o score é meio complicado. Mexe com a idade, com o valor da pressão. Eu vou cortar aqui no meio para ficar mais visível. Então vejam, através do sexo, eles mexem com a idade, vem os fatores... Olha, eu confesso a vocês que não é prático, não é funcional. Mas o aplicativo é relativamente simples, bem simples. Só que para traduzir e extrapolar para o nosso dia a dia, fica meio complicado.
Essa é uma coisa importante. Outra coisa interessante que eles falaram na diretriz é sobre o colesterol não HDL. É uma coisa que a gente usa já no Brasil, mas cada dia mais precisa ser valorizado. Por quê? Você simplesmente pega o HDL, tira do colesterol total. E quais são as vantagens? Não requer concentração de triglicéridos menor que 400. Que frustração você pedir o exame e chega lá o triglicérido 480 e o LDL 3 estrelinhas lá no pedido. Pô, estragou tudo, não serve nada. Não, você calculou o HDL, você vai utilizar o colesterol não HDL como meta para você. Ele serve, tem função e validade. A diretriz traz bem isso. Mantém a acurácia mesmo sem jejum e parece mais acurado para pacientes com diabetes médio. Então, o colesterol não HDL deve ser sim estimulado a ser utilizado nas nossas estratificações. E é recomendável como objetivo de tratamento. Como é que seria a diferença? Está aqui, ó. Em geral, são 30 miligramas por decilitro a mais. Se a nossa meta de LDL para baixo risco seria 100, para não HDL seria 131. Em torno de 30 a mais. O paciente de altíssimo risco, 55, é muito semelhante à nossa brasileira, que é 50. Inclusive a nossa diretriz é pioneira em relação a isso. É a primeira diretriz das grandes diretrizes dos grandes países de doença cardiovascular a estabelecer uma meta de alto risco, de altíssimo risco, de 50 de LDL. E vejam que a mudança é em torno de 30. Eles também colocam a ApoB como um dos elementos para este tipo de mensuração. A nossa prática realmente é um pouco difícil. Outra coisa que é estabelecida é o tal do tratamento passo a passo, ou stepwise, que eles chamam. O Orsino até comentou aqui rapidamente, que inicialmente você não tem que chegar naquela meta. Isso aumenta efeitos colaterais. O paciente que tem, por exemplo, um alto risco, eu não tenho que necessariamente, no primeiro mês, nos primeiros 60 dias, chegar na meta abaixo de 100. Isso não atrapalha o tratamento como um todo. Não compromete os objetivos finais, melhora a tolerância por reduzir efeitos colaterais, você fazer uma abordagem inicial mais leve. Isso não é o niilismo, né, de terapêutico, como ele usa, não é a tolerância com o valor errado, não. É não deixar o paciente abandonar o tratamento imediatamente por conta dos efeitos colaterais. Em pacientes de muito alto risco, aí tudo bem, você pode, devido ao alto risco desse paciente, você instituir a meta, por exemplo, de 55 de LDL, mais rapidamente. Tentar atingir a meta de LDL inicial. Veja bem, um exemplo que eu quero fazer. Você calculou o risco do seu paciente em prevenção primária e ele deu alto risco. A meta dele vai ser em torno de 70 miligramas por decilitro. Eu posso tentar primeiro reduzir 40%, 50%, fazendo 10 miligramas de uma rosuvastatina, 20 miligramas de uma tora, e depois de um mês ou dois, tentar fazer o segundo passo, para aí sim atingir a meta de 70. Não é necessário que eu tente fazer logo a dose de 40 inicialmente de rosuvastatina, ou 80 de atorva, inicialmente para atingir aquela meta. Posso fazer em 2 passos. Então uma coisa interessante que aquela história do princípio, que menos é melhor, né? Independente do valor da LDL. Independente do valor da LDL, desde que o paciente não seja de muito alto risco. Se o paciente de muito alto risco, isso é um problema. Vejam vocês aqui, ó. Em todos eles, ele estabelece o Step 1, normalmente, medidas adicionais, e aí sim, no Step 2, ele chega ao Ultimate Prevention Goals, né? Ou seja, o objetivo final. Exceto no paciente de muito alto risco, ou que tem hipercolesterolemia familiar, que nesse sim você precisa, talvez, atingir os 2 passos ao mesmo tempo. Então, não se preocupem, segundo a diretriz, em atingir imediatamente aquela meta no início, nos primeiros meses, primeiras semanas. Dá para fazer isso de forma tranquila em 2 passos, o que não significa menor acurácia, porque ao final de um determinado prazo, os objetivos são atingidos com maior tolerância do paciente e com menor abandono. Metas lipídicas, outra coisa que também é sempre dúvida, né? Nós lembram que a diretriz americana não estabelece mais meta lipídica, né? Foram estudados 19 trabalhos e nenhum deles tinha meta lipídica estabelecida.
E depois eles voltaram atrás. Na diretriz de 2019, eles praticamente aceitaram as metas de 70, de 50, etc. E colocaram na sua diretriz meio indiretamente. Aqui não, na europeia eles mantêm que paciente de alto risco é 70, muito alto risco é 55, a nossa inclusive é 50. Pacientes em uso de estatina na dose máxima e que tem um novo evento cardiovascular nos primeiros 2 anos, essa meta mais agressiva de 40 parece ser melhor ainda. Há trabalhos observacionais e pequenos, mas que mostram que você tem um paciente com alta dose de estatina, com 50 de meta, e o paciente, nesses primeiros 2 anos, apresenta um novo evento cardiovascular, que não obrigatoriamente é o primeiro, igual ao primeiro, pode ter sido um AVC no primeiro e um infarto no segundo, esse paciente talvez se beneficie de uma meta de 40. Então veja como nós estamos caminhando para valores cada vez menores. Nós estamos falando aqui de estatina de alta dose, ezetimibe associada, inibidores da PCSK9 se for necessário, mas a meta parece ser uma coisa importante nesse grupo de pacientes, principalmente os mais graves. E as reduções de risco relativo não tiveram diferença entre homens, mulheres, jovens, idosos e nem diabéticos. Ou seja, parece que a redução é benéfica em todos os grupos. Não houve diferença, eu reduzi mais no diabético e foi melhor. Não, parece que a redução, o reduzir o LDL é que é o grande lance mesmo do tratamento. Ainda nas metas lipídicas, falando sobre triglicéridos, uma grande dúvida que todos nós temos, não tem meta para triglicéridos, mas se sabe que acima de 150 o risco é maior, é o que nós sabemos. O HDL também não tem metas específicas, mas quando baixos, representa um risco residual, que eles chamam. E aí sim, estilo de vida e controle de fatores de risco são importantes. Mais um pouquinho na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre triglicéridos, mais um detalhe que eles falam aí. Sempre lembrar das lipidemias secundárias, coisa que passa batido no consultório, a gente está nossa, que vacilo, que esqueci. Não pedir exame da tireoide, saber se tem alcoolismo, síndrome de Cushing, uso de corticoides, doenças hepáticas e doenças renais graves. Em geral, isso passa batido, isso leva a dislipidemia importante e às vezes passa batido no nosso país. Foi bem lembrado nessa diretriz. Tratamentos. Estatina, não tem que discutir. Segunda linha, ezetimibe. Eu lembro a vocês que o ezetimibe mostrou a redução de mortalidade associada à estatina num estudo chamado IMPROVE, todo mundo conhece. Porém, existe um estudo com 4.000 japoneses idosos chamado Utopia 75. Esse estudo mostrou o benefício da ezetimibe isolado em comparação com o placebo. Então, a ezetimibe reduz sim mortalidade, é um estudo só, mas é um estudo bem feito e a redução bem significativa. Então, sim, ezetimibe, quando não puder estatina, sim, pode ser utilizado em imunoterapia e teoricamente reduz mortalidade nesse estudo pelo menos 5. Os inibidores da PCSK9 são medicações cujo problema principal é o custo. A custo-efetividade são bons medicamentos, alirocumab, evolocumab são bons medicamentos, têm bons estudos, mas são utilizados como medicamentos de última linha. Aquela linha final, pré-colesterolemia familiar, paciente de altíssimo risco que continua tendo eventos, e etc. Eu confesso que só tenho um paciente, que usa. Eu não sei nem se ainda está usando pelo preço, mas foi realmente completamente alergia, sempre com PCSK9, com estatina. 4 estatinas foram tentadas e não tem jeito. Colesterol estourando, etc. Está chegando aí o inclisiran e o ácido bempedoico. Coisa que eu vou falar no último slide, só para a gente lembrar das novidades. Olha a coisa que eu achei interessante também da diretriz. Estatinas de moderado risco, de moderada intensidade, reduzem em torno de 30%. As de alta intensidade, 50%. Isso aqui não tem muita novidade. De alta intensidade, com ezetimibe, que foi lançado agora aqui no nosso mercado brasileiro, 65% de redução. Vejam que um impacto interessante que ela tem. Mais até do que o inibidor da PCSK9. O inibidor da PCSK9 mais a estatina dá uma redução de 75%. E para aqueles pacientes ultra resistentes, as 3 medicações juntas são possíveis, reduzem até 85% do valor da terapia. Isso aqui é para pré-colesterolemia familiar, aqueles pacientes com altíssimo risco, eventos de repetição, mas vejam vocês, eu confesso que esses números aqui são surpreendentes para mim, esses últimos inclusive. Tá? Recomendações, para a gente finalizar a nossa fala de hoje, tem algumas recomendações importantes.
É recomendado que as estatinas de alta intensidade sejam prescritas na dose mais alta tolerada. Isso aí todo mundo lembra. Pacientes de alto risco e de muito alto risco, fazer sempre a meta de 70 para os pacientes de alto risco e de muito alto risco a meta é 55. Isso também já está estabelecido e desde a diretriz de 2019 isso já faz. Os pacientes com doença cardiovascular estabelecida estável, estabelecida, o LDL também é 55. E isso tem uma evidência muito mais forte do que essas. Porque aqui nós estamos falando de prevenção primária, mesmo de muito alto risco, prevenção primária, pacientes que não... Aqui não, com doença já estabelecida. Os objetivos, quando não atingidos com o máximo de doses recomendadas, aí a ezetimibe é recomendado como classe 1. Acho que nenhuma das diretrizes traz a ezetimibe como classe 1, efetivamente. Essa foi bem agressiva nesse ponto. Para a prevenção secundária de pacientes que não atingem o objetivo máximo, aí sim, pode-se incluir inibidor da PCSK9. Aqui é a colesterolemia familiar, vai ter que associar tudo que tem direito. E os regimes de estatina, quando não são bem tolerados, mesmo a dose que você reapresenta, tenta de novo, a ezetimibe deve ser considerada para aqueles intolerantes. Então, nenhuma delas é uma grande novidade. Mas, relembro, a terapia com estatina não é recomendada em mulher pré-menopausa, ou que estão considerando engravidar, ou que não estão usando contraceptivos orais. Olha quantas vezes a gente dá estatina para uma mulher de 35, 40 anos, que não está usando anticoncepcional. Então, é uma recomendação classe 3. Precisa abrir nossos olhos em relação a isso aqui. Ainda em grupos importantes, falando, o tratamento da estatina é recomendado como primeira droga, a droga de escolha para redução de risco cardiovascular, com pacientes com hipertrigliceridemia. Vejam vocês que triglicérides acima de 200, a primeira droga para redução de risco não é o fibrato, é a estatina. É a nossa droga, é a classe 1, inclusive. Falam isso. Em pacientes tomando estatina, cujo LDL está na meta, com triglicérides ainda acima de 200, é 2B começar fibrato. 2B começar o benzafibrato. O ciclofibrato que a gente usa aqui no Brasil, ele quase não é falado aqui. Fala fenolfibrato e benzafibrato. Nos pacientes de alto risco, com triglicérides acima de 135, mesmo a despeito do tratamento com estatinas, também é classe 2B utilizar. Ou seja, usar fibrato não parece ser uma redução de mortalidade. Nós usamos, é do nosso dia a dia, acima de 500 a gente usa, acho que praticamente todo mundo aqui usa. E nos pacientes de alto risco, que você já fez tudo, às vezes no desespero você faz. Mas infelizmente as diretrizes não melhoraram, as evidências não melhoraram em relação aos triglicérides. Ele ainda fala aqui, galera, considera que aqui no texto da diretriz, não é uma das recomendações, aqui é uma coisa que eu achei interessante. O uso de drogas para a redução dos níveis de triglicerídeo podem ser considerados, vejam bem, em pacientes de alto risco, quando os triglicéridos são maiores que 200, e não podem ser diminuídos por mudança do estilo de vida. Por algum motivo o paciente não consegue aderir, você pode pensar nele acima de 200. Então, uma coisa que eu achei que quando o principal é perder 5 a 10% do peso corporal, isso melhora absolutamente e absurdamente os triglicéridos. Para último, doença renal, o uso de estatinas em combinação é recomendado para pacientes entre estágio 3 e 5, não dose dependente em doença renal, estágio 3 e 5, isso aqui todo mundo diz que lembra. Lembrar só da história da diálise, pacientes com diálise não iniciar a dose de estatina. Se ele já tiver uma doença renal, já usa a estatina, você pode manter a estatina. E de preferência a torvastatina, que é aquela que não tem ajuste renal. Você pode dar a torvastatina no nefropata com segurança, com tranquilidade. Para fechar, isso aqui é a americana, só para que vocês observem que as mudanças na americana não foram tão diferentes, mas aqui eles falam em metas, em metas não estabelecem como metas, mas eles colocam valores específicos, com aqueles que têm LDL maior que 70 e tal, eles não colocam como
meta estabelecida como na europeia, como na brasileira. Mas eles estabelecem, respeitam esses mesmos valores nos pacientes de alto risco, baixo risco.